Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Esse que é o nosso módulo de zoonoses. Eu sou o Carlos, sou médico veterinário. Vou acompanhar vocês nesse módulo que eu particularmente gosto muito de estudar, de ensinar. E nesse módulo especificamente nós vamos tratar de animais sinantrópicos. Eu espero que vocês façam um bom proveito do material que a gente disponibiliza aqui, que complementem as videoaulas com o PDF autoexplicativo. Por quê? Na videoaula não dá para a gente tratar tudo o que a gente precisa e o PDF depois serve para você fazer a sua revisão, a anotação, se você desejar até imprimir ou digitar mesmo no próprio documento, as suas anotações, o jeito que você entendeu aquele conteúdo, porque cada um tem uma maneira própria de aprender. Então, aqui na videoaula a gente tenta explicar ao máximo as diferenças, as minúcias de cada aula, mas no PDF com certeza vai ter muito mais material ali e a gente vai poder fornecer mais conteúdo para complementar, para vocês poderem se aprofundar em cada um dos módulos. Então, como eu disse, aproveite as aulas também tendo contato com os PDFs, faça, após cada módulo, a gente tem o quiz com várias questões para você treinar aquele conteúdo que a gente acabou de ver, né? A gente vai e treina questões de concursos reais, para a gente poder mensurar se a gente realmente está aprendendo aquele conteúdo, se a gente absorveu realmente o que cai nas provas daquele conteúdo. E se a gente percebe que não, a gente volta, assiste novamente, pega o PDF e vai tentando melhorar os nossos resultados, mas tendo como medir isso, como mensurar esse nosso aproveitamento. Então, resolva bastante exercício para vocês aí terem uma noção melhor de como está o aprendizado de vocês em relação àquele assunto que a gente acabou de tratar. Estude com calma. As zoonoses, elas são diversas doenças que a gente vai abordar dentro das aulas de zoonoses. Não todas, porque nem todas são importantes para o seu concurso. A gente vai tratar aqui das principais que têm a relevância para o seu concurso, até porque para maximizar o seu tempo, a gente sabe que o concurseiro ele precisa ter tempo hábil para estudar, principalmente se o edital já está aberto. Então, estude com calma, separe as doenças, cada uma e as suas diferenças, porque é nas diferenças que as provas de concursos vão pegar, que elas vão tentar te fazer cair em alguma pegadinha. Então, se atente bem a essas diferenças. Uma coisa muito importante, faça pausas durante o seu estudo. Não adianta você tentar estudar aí 10, 12 horas por dia e não absorver o conteúdo. Absorver o conteúdo também é uma coisa muito importante. Você vai assistir a uma aula, você vai ler um PDF e você não vai absorver esse conteúdo todo que foi apresentado para você pela primeira vez em uma única passada. Então, não tente absorver tudo de uma vez. Você precisa reconhecer alguns macros, informações maiores, e aí depois as informações menores elas vão
se fixar nesses conteúdos maiores. Então, você vai ler uma vez, vai assistir a aula uma vez, você vai absorver algumas informações. A próxima vez que você tiver contato com aquele conteúdo novamente, você vai fixar informações menores a essas informações maiores. E, professor, quais que são essas informações maiores, informações menores? Você vai perceber isso durante as aulas. Tem coisas que você vai ver que vai ficar mais fixada na sua memória e coisas que ficaram menos fixadas na sua memória. Quando você tiver um segundo contato com aquilo, algumas coisas vão vir naturalmente. Essas são os macros, estes são os macros que você absorveu da primeira aula. Então, por isso a gente precisa fazer revisões. Por quê? Depois que o nosso cérebro, a nossa cabeça já absorveu algumas, ela se sente mais tranquila para poder pegar outras informações e ir adicionando aquele conteúdo prévio que você já tinha tido contato. Então é por isso que você precisa de revisões e precisa descansar. Por quê? É justamente no descanso que a sua memória vai se formar. Justamente no período de descanso que o seu conhecimento vai se sedimentar, que vai realmente ficar ali na sua cabecinha aquilo que o seu cérebro identificou como importante para ser usado posteriormente. Então, descanse, dê pausas entre as aulas e descanse. Não tente absorver o conteúdo de uma vez só. Então, faça revisões sempre daquele conteúdo mesmo que você esteja muito bom naquele conteúdo, você faça questões e veja que está com um nível muito legal daquele conteúdo, que está acertando todas as questões, faça sempre revisões daquele conteúdo, faça questões daquele conteúdo sempre. Por quê? Porque senão seu cérebro entende que aquilo ali não é relevante mais, que você não vai usar aquilo mais, e ele vai e joga fora. Por quê? Porque você vai ter uma demanda para poder colocar outros conhecimentos. Então ele entende por eles próprio, né? Entre aspas. Opa, tá chegando um conhecimento novo, aquele conhecimento antigo que eu já tinha guardado não está sendo usado. Então quer dizer, não preciso daquilo, então vou jogar fora. Então é bom a gente ter um contato sempre com aquele conteúdo para que o nosso cérebro entenda que aquilo ali é importante e vá cada vez mais reforçando aquela memória dentro do nosso HD. Certo? Dê espaço entre essas revisões, porque se você tiver um conteúdo hoje, tiver tido aquele conteúdo pela primeira vez, e você fizer uma revisão pouco tempo depois, tipo, estudei de manhã, depois do almoço, fiz uma revisão sobre aquele mesmo assunto. A sua memória vai estar muito fresca ainda daquele material. Então, é natural que a sua cabeça entenda que aquilo ali já está bom. Nossa, você está sabendo tudo sobre aquele material. Mas experimenta tentar fazer a revisão então no outro dia, para ver se realmente aquele conhecimento que você tinha após o almoço está guardado ainda. Por quê? Com o conhecimento muito fresco, com o conteúdo muito fresco na sua memória, você vai ter uma falsa impressão de que sabe tudo daquele conteúdo. E não é verdade. Simplesmente o conteúdo está só muito fresco. Então, dê espaço entre os entre a revisão, o primeiro contato com o conteúdo e as revisões. O ideal é que você veja um conteúdo hoje, tenha um espaço de 24 horas, faça uma revisão, fez a revisão, após 7 dias você tem um novo contato com aquele conteúdo. E assim por diante. Faz hoje, amanhã e daqui 7 dias, depois de 7 dias. Porque aí você vai ter um conteúdo, se você tiver uma forma melhor
ou que você se identifique mais para fazer esse tipo de revisão, cada um tem a sua forma de revisar e a sua forma de aprender. Não estou aqui reinventando a roda, não. Mas, geralmente, são esses espaços que são usados. Por quê? Porque a gente tem muito conteúdo nos editais. As revisões, não vai dar para a gente fazer uma revisão de um material todo santo dia. Por quê? Porque a gente precisa também ter contato com conteúdo novo. Então, não vai ser possível eu assistir uma aula hoje, reassistir ela amanhã, assistir um PDF depois de amanhã, assistir o PDF não, ler um PDF depois de amanhã fazer questões daquele mesmo conteúdo. Então, assim, não vai ter como fazer todo dia. Então, com esse espaço de 7 dias, hoje, amanhã e depois de 7 dias, é um tempo razoável para que você tenha também contato com conteúdos novos e, mesmo assim, tenha espaço para fazer as revisões. Certo? Então, vamos lá. O que são animais sinantrópicos? A gente vai começar com esses tópicos, mas vamos para o próximo slide, que no próximo slide tem algumas imagens que vai favorecer a gente aí a ter uma noção melhor do que são animais sinantrópicos. Então, animais sinantrópicos. O que são animais sinantrópicos? Animais sinantrópicos são animais que, ao longo da evolução do homem, desde que o homem surgiu, ele tinha diversos hábitos e esses hábitos foram mudando. Do extrativismo, o ser humano começou a ter um comportamento de produzir o próprio alimento em detrimento de buscar o alimento onde o alimento estava, sair andando buscando o alimento. Então, com o advento da agricultura, grandes aglomerações de pessoas começaram a estar no mesmo lugar e produzir o seu próprio alimento. Isso gerou duas coisas, duas circunstâncias que favoreceram que animais ficassem mais perto do homem, enxergassem uma vantagem em viver perto do homem para se aproveitar dessas duas características. O advento da agricultura, que traz bastante alimento guardado, estocado, e essas aglomerações de pessoas também, vivendo junto ali, né, também produziam muitos resíduos. Então, lixo e comida estocada e em abundância atraiu animais para viver perto do ser humano e aproveitar da maneira deles essas duas circunstâncias aí, né, esse contexto todo para poder viver mais perto do homem. Mas junto com isso veio outras coisas. Junto com esses animais veio outras coisas. No próximo slide. Então, junto com esses animais, chegaram também as zoonoses. E o que são as zoonoses? Zoonoses são doenças que são compartilhadas entre humanos e animais. São doenças que são transmissíveis, são doenças que podem ser transmitidas do humano para o animal ou do animal para o humano. Então, essa proximidade de alguns animais com o ser humano começou a trazer esses problemas, a trazer essas zoonoses, que são carreadas
por esses animais que são os animais sinantrópicos, que vivem perto do humano. E aí, o porquê da gente estudar esses animais sinantrópicos? Por quê? É justamente entendendo os seus hábitos, os modos de vida, de reprodução, que a gente compreende como são os mecanismos de transmissão dessas doenças, né, das zoonoses, para a gente poder controlá-las e preveni-las. Então, se eu tenho animais, se eu tenho humanos e se eu tenho zoonoses que passam de um para o outro, eu tenho que entender quais são os mecanismos de transmissão para que eu possa intervir e ter um bom resultado no controle dessas doenças. Então, nesse módulo de animais sinantrópicos, não vamos esgotar, não vamos falar aqui de todos os animais sinantrópicos, mas nós vamos falar dos mais cobrados no concurso e dos mais importantes na transmissão de doenças. Nós vamos falar dos roedores, nós vamos falar de morcegos, de pombos e de alguns insetos. Mas isso são assunto para as próximas aulas. Na próxima aula a gente vai tratar sobre controle de roedores. Nós vamos começar pelos roedores. Nós vamos tratar das três espécies, das principais espécies de roedores que causam aí doenças que são transmitidas, que são compartilhadas com os seres humanos, as zoonoses, né? Nós vamos falar das diferenças entre essas três espécies, que são muito importantes aí nos concursos. Os concursos batem justamente em cima das diferenças dessas espécies. No controle, que é também diferente em cada uma das espécies, controle dos roedores, e as doenças que os roedores transmitem, que compartilham aí com os seres humanos. Certo? Eu aguardo você na próxima aula. Descanse, faça as revisões que a gente combinou e espero vocês na próxima aula.